É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Os invernos no Alasca são rigorosos, e no meio do inverno, o ar é tão frio que parece difícil respirar. Esse era o clima no bairro do Alasca, situado quase à beira da floresta, que era selvagem e assustador de se ver. Ao acordar cedo, Henry Cope foi para a floresta em busca de um lobo. Cada cabeça do predador cinzento era muito bem paga pelos fazendeiros locais. Mas não era apenas o desejo de ganhar dinheiro, era também a emoção da caçada. Henry e seu fiel cão, Dobby, estavam caminhando na neve profunda perto do rio quando, de repente, seu ajudante de 4 patas levantou o voo e mergulhou de cabeça em um matagal. Henry pensou que Dobby havia sentido o cheiro da presa e estava com sua espingarda pronta. Mas o que ele viu o fez baixar a arma. O menino, com cerca de 5 ou 6 anos de idade, estava tremendo e abraçando o cachorro para se aquecer. Os pés do menino estavam molhados e já cobertos de gelo. Eu me pergunto há quanto tempo ele estava ao ar livre, pensou Henry. Era um longo caminho até a pneumonia. No entanto, não havia tempo para especular, o homem pegou a criança no colo e a levou para dentro da casa. No calor, o bebê recuperou rapidamente a consciência, a comida quente e deliciosa e o chá aromático fizeram seu trabalho. O que você estava fazendo na floresta? Perguntou Henry. Eu estava indo para a aldeia para ver minha irmãzinha, disse o bebê. Minha mãe estava muito doente, o bebê estava quase chorando. Você não poderia ligar para sua irmãzinha? Ela mora em uma vila rural, explicou o menino, e suspirou como um adulto. Minha mãe disse que era impossível entrar em contato com ela lá. Henry assentiu com a cabeça. Era verdade. A conexão lá era muito ruim, e a deles também, e era muito raro conseguir falar, e mesmo assim era apenas uma palavra de cada vez. Seu nome é parecido com Daniel. Bem, meu nome é Sr. Henry. O acordo é o seguinte, Daniel. Eu vou ver o que aconteceu com sua mãe e Dobby vai ficar de olho em você, certo? O garoto assentiu, olhando com confiança para seu salvador. Isso é bom. Não abra a porta para ninguém. Diga-me como encontrar sua mãe. Daniel explicou onde ir, de forma bastante sensata para a idade dele, e quando Henry estava saindo da casa, ele esbarrou em uma hóspede na porta, e seu coração doeu ao vê-la. Ele parecia estar prestes a perder os sentidos. Há alguns anos, Henry Cope, agora um homem de 39 anos, considerava-se um homem de negócios e bastante bem-sucedido. É verdade que o que ele fazia não era muito lucrativo. Mas, naquela época, Henry acreditava sinceramente que o dinheiro não era a chave para a felicidade. Naquela época, ele era um simples pintor que pintava a partir da vida e só podia sonhar em ter algum dinheiro decente. Esse fato não preocupava Henry ou sua esposa Nick. A jovem tinha um emprego estável como oftalmologista em um hospital. E, como ela gostava de dizer, era capaz de cuidar da retaguarda. No entanto, sua mãe, Vanessa Uray, discordava totalmente da opinião da filha sobre o genro. Essa mulher cruel e autoritária, assim como sua filha, trabalhava em um hospital. Vanessa Uray era a chefe da maternidade. Uma mulher de autoridade, ela literalmente devorava e pregava em todos em seu campo de visão, desde seus subordinados até seu marido Hugh, que era professor. Vanessa Uray achava que seu genro era totalmente desprezível. Em sua opinião, Henry não era um bom marido para sua filha, mas isso não era tudo. Sinceramente, fico até feliz que o Todo-Poderoso não tenha pressa em lhe dar filhos, disse ele certa vez à filha. Por quê? Perguntou Nick, indignada. Ela gostava muito de sua mãe, mas suas explosões contra Henry eram muito irritantes e magoavam a jovem. Por que você não pode tocar no assunto se for tão sem noção quanto é? Vanessa Uray o interrompeu, sem se envergonhar de sua falta de tato. A filha apenas balançou a cabeça. Há alguns anos, Nick estava grávida. Esse feliz acontecimento forçou Henry a abandonar a pintura e procurar um emprego mais sério.
Ele teve sorte, quase imediatamente Cole Reynolds, um velho amigo, ligou para ele e o convidou para trabalhar. O dinheiro é bom, garantiu o camarada. O que devo fazer? Na construção. O empregador é confiável, portanto, não haverá problemas. Tudo estava indo bem. Depois de alguns cálculos simples, ele ficou extasiado quando sua esposa voltou da maternidade. Eles tinham um carrinho de bebê e um berço para o bebê. Além disso, o canteiro de obras não ficava muito longe. Assim, Henry podia ir para casa. Nick também estava muito feliz. Em uma visita à sua casa, ela ficou irritada ao encontrar sua sogra de visita e as coisas do bebê, obviamente compradas por ela. É claro que Vanessa Uray nunca perdia uma oportunidade de irritar o genro. Você estava com fome, vai morrer com fome, disse ele. Como ela o enfiou com evidente prazer. Henrique, percebendo que sua sogra queria um escândalo, decidiu não ceder à provocação. Mas, aparentemente percebendo que nem tudo estava perdido, continuou com sua execução. Está vendo o que é isso? É o dote do bebê que eu tive que comprar, e sabe por quê? Porque um pobre coitado como você não pode nem dar um pedaço de pão para minha filha, quanto mais um carrinho de bebê e uma fralda. O cálculo estava correto. Qual é o problema? Vanessa Uray era uma excelente psicóloga. Ela sabia onde atacar. Tire todas essas coisas da sogra e coloque-as em outro lugar. Henry ficou com raiva. Só para você saber, eu trouxe dinheiro suficiente para comprar um carrinho de bebê e roupas para o nosso bebê. É mesmo? Exclamou a sogra. Que bom! Bem, você pode, como gosta de dizer, colocar esse dinheiro no mesmo lugar e guardá-lo para um dia chuvoso, que tenho certeza de que não está longe. Ela trouxe o dinheiro. Vanessa Uray bufou com desprezo e lembrou-se de como, 7 anos antes, Henry havia cortejado sua filha e lhe dado margaridas. E daí? Perguntou a filha, perplexa. Nick queria intervir há muito tempo, mas achava impossível conseguir uma palavra no meio do monólogo acalorado de sua mãe. Você deveria ter presenteado com rosas, respondeu Vanessa, em tom de advertência. E eu gosto de margaritas, disse Nick. E não é disso que me lembro. Lembro-me de Henry correndo para minha casa no dia do casamento porque seu carro quebrou, que, a propósito, ficava a 16 quilômetros de distância. Sim, estava sujo e na sombra, mas ele conseguiu chegar ao casamento. Essa é a façanha, não as rosas. Henry sorriu e olhou para sua sogra. Na véspera do casamento, ele havia recebido uma visita dela. Vanessa Uray tentou dissuadi-lo de se casar com Nick, argumentando que sua filha estava acostumada à opulência e ao conforto. Interceptando o olhar de seu genro, Vanessa Uray desviou os olhos. Era verdade. Ele estava com fome, e ela quase riu com a lembrança. A mulher até se arrependeu de não ter ido à cerimônia de casamento, apesar de ter sido convidada. Teria sido interessante ver a cara dos funcionários do cartório. Quem diria que Henrique chegaria inteiro? Não é preciso dizer que a astuta Vanessa teve algo a ver com isso. Contratar um ex-serralheiro alcoólatra, que cortou a mangueira do freio por uma quantia simbólica, acabou não sendo problema algum. Só que ela não esperava que Henry fosse desviar para a lagoa e salvar sua vida. 10 minutos antes do registro, a sogra havia se acomodado na moita de uma árvore de bordo e observado a filha e os convidados, na esperança de que ela tivesse conseguido. Qual não foi sua surpresa quando Henry apareceu pessoalmente no cartório? Que bruto! Pensou Vanessa Uray com ódio, olhando para o genro. Agora vou me vingar dele. A façanha, ela zombou da filha com um brilho cruel nos olhos. Bem, se seu homenzinho é capaz de realizar essa façanha, comece finalmente a sustentar a família. Maravilhoso! Exclamou Henry. Sem dinheiro, que pena, e sem dinheiro, que pena. Então, Nick, só vim para lhe dar algum dinheiro e pegar algumas coisas para trocar. Então, estou indo embora. Já? Resmungou a esposa desapontada. Sim, Nick, tenho que ir, eu vi você. Quando a construção estiver concluída, passaremos mais tempo juntos. Sim.
Vanessa Urai inseriu suas próprias palavras, e comeremos o último pedaço sem sal. Era isso que você queria dizer. Eu quis dizer o que disse. A sogra furiosa conseguiu irritá-lo. Só que não foi para os ouvidos da senhora Esquiva, que já havia irritado todo mundo, inclusive seu marido trêmulo. Não é verdade, riu Urai? Como você se atreve, sua pirralha? O professor, que também estava visitando a filha e o genro, tentou interceder pela esposa. Sim, sou eu, sim, é você. Cala a boca, gritou Vanessa. Não sou eu que não consigo dizer uma palavra, e vamos para casa. Como você quiser, querida, disse o cônjuge, olhando fixamente nos olhos de sua outra metade. Henry estava terrivelmente chateado. Tchau, querida, disse ele, beijando Nick, e depois correu para a porta. Como isso é possível? Ele quase chorou, exclamou. E é isso, você já teve o suficiente, gritou meu marido. Já estou farto de sua família alegre. Não sei mais o que você quer. Não sei o que você quer. E Henry se afastou orgulhosamente, batendo a porta com força. O que Henry estava pensando? Perguntou Collie. Os amigos estavam descansando no quartel depois de um dia duro de trabalho, que para Henry durou uma eternidade. Ele se repreendeu por sua intemperança, mas nunca conseguiu ligar para a esposa e pedir desculpas. E, por isso, Henry se odiava ainda mais. E ele estava tão absorto em seus próprios pensamentos que nem ouviu a pergunta. O que acha que estou perguntando? De forma alguma, respondeu Henry evasivamente e suspirou pesadamente. Assuntos atuais, preocupações. Uma família alegre e amigável que está se recuperando? Adivinhou meu amigo. Henry e Collie passaram por muitas dificuldades juntos, então os amigos não tinham segredos um para o outro. Essa não é a palavra certa, mas também não é a pior. E ele contou a Collie sobre a calorosa reunião de família. Eu não me importava com o que aquela mulher pensava de mim há muito tempo, disse Henry, mas eu tinha tido um rompimento estúpido com Nick, e agora ela estava me xingando, e Nick não deveria se incomodar. Sim, essa não é a questão. Um amigo concorda, e você continua sentado aí? Henry, se eu fosse você, já teria feito as pazes com minha esposa há muito tempo. Ligue para ela, ligue para ela. Henry discou o número de sua esposa e ela atendeu imediatamente. Esperando. Ele adivinhou, e seu coração doeu. Que porco eu sou! Nick respondeu sem nenhuma entonação. Nick, murmurou Henry, com a garganta subitamente seca. Desde o primeiro dia de casados, ele e Nick viviam juntos, e essa era a primeira briga deles. Henry não sabia o que dizer. E estava com raiva de si mesmo novamente. Estou ouvindo, disse Nick com uma voz uniforme. Deus, é difícil pedir desculpas à mulher que você ama, se você não quer apenas dizer "eu sinto muito", mas encontrar as palavras certas para transmitir a sinceridade do remorso, mas não consegui pensar em nada disso, e Henry não teve escolha a não ser murmurar a Nick, "sinto muito". Eu já o perdoei, respondeu minha esposa. E havia um leve sorriso em sua voz, e alívio também, pelo menos foi o que pareceu a Henry. Isso é verdade? Não. Eu estava brincando. Ele deu uma risadinha e depois acrescentou com seriedade. Henry, sei que não é fácil lidar com a mamãe. Eu provavelmente faria o mesmo se fosse você. Eu sei, eu sei. Não, estou falando sério. De qualquer forma, esqueça isso. Vamos falar de algo mais agradável, porque você foi muito elegante. Eles conversaram por 1 hora. E quando Henry desmaiou, seus olhos se iluminaram. Ele estava pronto para abraçar o mundo inteiro, mas se limitou a um único amigo. Pena que Nick não estava por perto. Isso é outra coisa. Collie disse com aprovação. Vanessa Urai estava sentada em seu escritório, saboreando sua vitória. Ela estava triunfante. Jenny estava fora da garrafa. O genro havia assinado seu próprio veredicto com suas últimas palavras, pois havia dito que estava farto de sua família, e Nick não fazia parte dela.
Era isso, e esse perdedor nunca faria parte de sua família, não importava quantas vezes ele e Nick se casassem. Uma vez casados, eles seguiriam caminhos diferentes. Não foi por causa desse mal-entendido ambulante que ela criou, nutriu e valorizou sua única filha. A propósito, eu não deveria ligar para minha filha, por assim dizer, para apoiar Nick em seu momento de necessidade? Olá, querida. Ela cumprimentou a filha com uma voz melosa. Olá, respondeu Nick alegremente. Como está se sentindo? Perguntou Vanessa com uma voz de mãe amorosa. Isso é ótimo. Ela parecia engraçada para uma mulher que havia se desentendido com seu amado marido, pensou Vanessa Urai, desconfortável. Seu marido não a incomoda? É por isso que pergunto a Nick, ela estava cantando com todo o coração. Deveríamos nos divorciar. E não haverá divórcio. Nick respondeu com um sorriso. Henry e eu fizemos as pazes, mas ele insultou toda a nossa família. Não sei do que você está falando, disse ele. Mamãe, eu lhe peço, o que há de tão ofensivo? Disse Henry. Tudo o que ele disse era verdade. Você está realmente tentando colocar todos sob seu controle. E você transformou a vida do Henry em um inferno. O que há de errado com ele? Ele não é seu tipo, disse Vanessa Urai com raiva. Deixe que eu decida, respondeu Nick. Talvez você não tenha notado, mas sou uma menina crescida e decidirei por mim mesma com quem viverei. Como você quiser, suspirou meu pai. Mas não diga que não foi avisado. Avisada de quê? A jovem sorriu. Mamita, você subestima Henry, mas eu o amo. Eu ouvi você. Vamos ver de quem é, pensou Vanessa Urai com raiva. Juro que eles não ficarão juntos. Depois de conversar com sua mãe, Nick se sentiu desconfortável. Na verdade, ela sempre se sentia assim. Ela foi para a cama, mas não conseguia dormir. Por fim, a jovem conseguiu não adormecer, mas esquecer-se de si mesma, mas depois de um tempo acordou com uma umidade suspeita. Nick, um profissional médico treinado, não precisou explicar o que era. Deus, de novo não. Aterrorizada, ela pensou. A situação não podia piorar. Meu marido estava trabalhando e a única pessoa que poderia me ajudar era minha mãe. Tudo bem, eu entendo, respondeu mamãe com indiferença. Nick, não entre em pânico, vai dar tudo certo. Vanessa Urai tentou falar em um tom calmo e sério. Mas Nick podia ouvir o entusiasmo na voz de sua mãe. O que era normal. Afinal, é da vida do neto dela que estamos falando. É preciso reconhecer o mérito de Urai. Ele chegou cedo. No caminho, ela ligou para a parteira de plantão em seu pequeno hospital e mandou sua funcionária para casa. Vanessa não sabia por quê, mas algo lhe dizia que valia a pena fazer isso. Como você está? Minha mãe me perguntou da porta. Estou tendo contrações e está doendo, doendo muito. Não se preocupe, querida, vai dar tudo certo. Vai sim, pensou Vanessa Urai. Um plano amadureceu em sua mente e depois de examinar a mulher em trabalho de parto, Vanessa determinou que o parto não seria fácil. A situação ficou ainda mais complicada pelo fato de que havia uma forte nevasca lá fora. Não. De qualquer forma, não conseguiremos chegar ao hospital regional, pensou Vanessa Urai. Mesmo se tivermos sorte, vamos nos virar sozinhos. Você consegue andar? Perguntou ela à filha. Sim, acho que sim. Bem, isso é ótimo. Eu mesmo o levarei ao hospital. Com essa nevasca, teremos de esperar pelos serviços de emergência até amanhã. Vanessa Urai logo levou a filha ao hospital em seu Mercedes e começou a prepará-la para o parto. Nick estava inconsciente, mas, felizmente, sua vida estava fora de perigo. Às 13h35, Nick deu à luz um bebê forte e saudável, mas infelizmente ela não pôde ver seu filho quando ele veio ao mundo. Um neto, um filho de sangue, pensou Vanessa Urai com ternura. Depois de colocar o recém-nascido no berço, ela foi dar à luz o próximo bebê.
A próxima mulher a dar à luz foi Stephanie Stevens, uma garota de virtudes fáceis. Quando Stephanie descobriu que estava grávida, seu primeiro pensamento foi se livrar dela. Mas o que diabos era o bebê se ela nem sabia quem era o pai, mas não havia dinheiro. Assim, Stephanie acabou perdendo todos os prazos. Você só pode estar brincando. A amiga de Susan balançou a cabeça. Talvez seja o destino. Você vai se estabelecer e ser uma boa mãe. Eddie, você está brincando? Não, Susan suspirou. O tempo está passando, não somos jovens. Então teremos alguém para nos trazer aquele copo de água. Stephanie se perguntou. Talvez sua amiga estivesse certa. Só que a ideia de ser uma boa mãe não era exatamente inspiradora. Quem sabe, talvez com o tempo isso lhe ocorresse. Durante toda a gravidez, Stephanie usava roupas muito apertadas, fumava, ocasionalmente se entregava a uma bebida forte, enfim, não se importava nem um pouco com seu futuro filho. No final, sua filha nasceu natimorta, o que não entristeceu Stephanie nem um pouco. Pelo contrário. Isso não escapou aos olhos atentos de Vanessa Urai. Em sua mente, um plano se formou instantaneamente. Como está se sentindo? Perguntou Vanessa, a boa mãe que estava falhando. Stephanie concordou com a cabeça. Não vejo a hora de deixar esse lugar lindo. Quando receberei alta? Eles vão, disse Vanessa, vão dar uma olhada em você e acho que você poderá ir para casa amanhã. Por que não hoje? A mulher se esticou em desapontamento. Hoje eu quero lhe oferecer um acordo, disse a diretora com indiferença. Um acordo? A empregada ficou perplexa. Negócio fechado, Vanessa Urai confirmou e disse a Stephanie o que fazer. Mas, é claro, não de graça. Vou pagar bem e, sacando o celular, a supervisora digitou um número na tela. A empregada não precisou ser convencida por muito tempo. Que diferença faz, desde que ela pague uma quantia tão impressionante? Sem pensar duas vezes, Stephanie substituiu o bebê vivo e saudável de Nick pelo seu natimorto. Ela não sentiu pena da criança morta. Por quê? Nick chorou quando sua mãe lhe deu a triste notícia. Afinal, a gravidez transcorreu sem problemas. Isso acontece. Com fingida simpatia, Vanessa Urai respondeu. Você estava inconsciente, não conseguiu fazer força e o bebê sufocou. Não acredito nisso. Nick balançou a cabeça, mas isso não foi tudo. Nick não podia ter mais filhos. A jovem sentiu que ia morrer de tristeza. Por que viver agora? Pensou ela. Nada fazia Nick feliz. A casa onde ela e Henry haviam sido tão felizes parecia estranha e desconfortável. Seu marido, ao saber da tragédia, voltou para casa e, prudentemente, escondeu o devocional das crianças, comprado por sua amada avó. Mas era melhor que ele não tivesse feito isso. Parecia que a situação não poderia piorar. Henry não ficou nem um pouco aliviado, ele ansiava por esse bebê. Deus, por que estamos fazendo isso? Pensou o pobre homem, que pecados são esses? Faltavam alguns dias para o término do expediente, mas Henry decidiu tirar um dia de folga mais cedo. Ele precisava de mais tempo em casa. Nick ficou na ponte, olhando pensativamente para a água gelada. Como seria maravilhoso desaparecer nas profundezas do rio. E não pensar em mais nada. Ela sabia que aquele era um lugar muito perigoso. Somente neste ano, 2 entusiastas da pesca no gelo haviam se afogado ali. Por alguma razão, a água não congelava aqui, e o gelo era fino. O degelo de fevereiro havia feito seu trabalho. O brilho do sol brincava com o gelo e o congelava, e em outros momentos, Nick poderia ter comentado que era lindo, mas agora ela não se importava com as belezas locais. A jovem tinha apenas uma coisa em mente. Não demoraria muito para que ela estivesse com seu filho. Nick já tinha passado a perna por cima da grade quando, de repente, mãos fortes a agarraram pela cintura e a colocaram sobre as tábuas de madeira. Henry, como você está aqui? Exclamou ela com espanto. Henry estava voltando para casa de ônibus e teve um mau pressentimento.
Ele afastou os pensamentos ruins o melhor que pôde, mas eles continuaram a rastejar em sua cabeça, apressando-o a voltar para casa. Henry estava sentado perto da janela, atravessando a ponte que leva ao seu vilarejo, e imediatamente notou uma figura familiar em um delicado traje de esqui azul. Nick estava olhando para o rio, e algo lhe dizia que sua esposa não tinha vindo para admirar o inverno e a paisagem do rio. Henry correu até o motorista e gritou desesperadamente: "O sinto muito. Cara, por favor, pare, estou lhe implorando." O motorista olhou para ele com relutância, aparentemente pensando que o homem estava bêbado ou algo assim. "Por favor", ele insistiu. Era uma questão de vida ou morte. Quem sabe o que o motorista tinha em mente, mas ele obedeceu e, como se viu, bem a tempo. Quando Henry correu para Nick, ela já havia virado a perna para fazer a coisa terrível. "Você já pensou em mim?" perguntou o marido, sem prestar atenção à pergunta. "Você já pensou em como vou viver sem você?" "Sobre meus pais." "Pais?" soluçou a jovem. "E agora eles não precisam de mim." "O que você quer dizer com isso?" Na verdade, Henry suspeitava que, de certa forma, eles precisavam, mas parecia que Nick tinha algo específico em mente. "Bem, falaremos sobre isso mais tarde. No momento, o principal é acalmar a pobre garota." "Preciso de você", sussurrou ele, puxando Nick para seu peito e beijando com ternura o topo da cabeça dela. "Você e eu vamos superar isso, somos fortes juntos. É a única coisa pela qual vale a pena viver, por nós. Está me ouvindo, Nick?" Sussurrou Nick e sorriu timidamente. Público. Henry disse algo mais reconfortante, mas ela não estava mais ouvindo. Ela se sentia tão bem nos braços do marido, tão bem que a ideia de suicídio parecia absurda. Então, o que importava o que ele dizia? O importante era que seu amado marido estava com ela. E Henry estava certo, os dois superariam qualquer coisa. "Que bom", sorriu meu marido, "e agora em casa?" Nick assentiu com um sorriso. Historicamente, a família Urai e Cop era assim. Quanto mais felizes Henry e Nick eram, mais feia era a mãe deles. E, é claro, vice-versa. Não, Vanessa Urai não tinha nada contra o fato de sua filha ser feliz, com uma correção, com outra pessoa. Mas Nick só poderia ser feliz com Henry, e sua progenitora não tinha nada a fazer além de desonrar a jovem família de todas as formas possíveis, como se estivesse zombando da filha e do genro. Vanessa e seu marido decidiram adotar uma criança que era seu próprio neto. Ryu Urai, no entanto, não sabia disso. A adoção foi fraudada em um piscar de olhos. Stephanie redigiu uma renúncia em favor de um casamento respeitável e, graças aos contatos certos, Vanessa Urai conseguiu organizar tudo da melhor maneira possível. Agora a velha senhora estava quase feliz, quase, porque Nick e Henry ainda estavam juntos, o que não era seu plano. A traiçoeira Vanessa contava com a morte do bebê para arruinar a jovem família. Afinal, segundo seu raciocínio, Henry, ao saber que Nick era estéril, a deixaria imediatamente. Entretanto, os cálculos de Vanessa estavam errados. O relacionamento do jovem casal ficou mais forte. Eles começaram a se tratar com mais respeito. Aos poucos, Nick recobrou o juízo e voltou a trabalhar no hospital. Henry começou a tirar proveito da vida. A vida estava melhorando, e não se pode dizer que Vanessa Urai estivesse entusiasmada com isso. Mas ela raciocinou que, não tudo de uma vez, haveria um dia, haveria comida. O principal era que Daniel estava com eles. Isso também. Como ela poderia confiar em pais como aqueles para criar seus filhos? Ela e Ryu não eram diferentes. Vanessa não perdia nenhuma ocasião para provocar o genro. E mesmo o fato de que o casal ia com frequência visitar o túmulo do filho de outro homem e a pobre mulher chorava de joelhos não tinha amolecido nem um pouco o coração da mãe. Era demais para Nick e a comunicação com a mãe havia praticamente desaparecido. Se ela não queria coisas boas, que assim fosse. Deixe a garota crescer e aproveitar a vida, e deixe que ela e Henry tenham suas próprias vidas. E assim Vanessa decidiu aproveitar sua última chance. E se? A ideia não surgiu do nada. Um dia,
Vanessa estava voltando do trabalho para casa e viu Stephanie. A mulher estava atravessando a rua. O que ela poderia dizer? Ela era uma mulher e tanto. No hospital, Vanessa não tinha conseguido vê-la vestida atrás de sua bata e chinelos. Mas agora Stephanie apareceu para ela em todo o seu esplendor, com os cabelos castanhos enrolados em cachos sedutores, a maquiagem brilhante e espetacular, um vestido vermelho curto que realçava sua figura sedutora, um casaco branco claro e saltos altos. A garota passou por Vanessa, andando a partir do quadril, sem sequer olhar para ela. Stephanie, a mulher ligou. Desculpe, está falando comigo? Você vê mais alguém por aqui? Vanessa Urai sorriu. De fato, Stephanie sorriu de volta. Lembra de mim? É claro, ele sorriu. Isso é algo que você provavelmente esqueceria. Você quer alguma coisa ou isso é apenas uma forma de dizer olá? Vanessa percebeu o que tinha de fazer. Essa garota havia sido enviada a ela pelo próprio destino. Stephanie, você não está com pressa? Perguntou freneticamente a planejadora. Ela saboreou o dinheiro grande e fácil e decidiu que esperaria hoje e, se ele não esperasse, não teria muita importância. Não, na verdade, Stephanie se conteve. Mas, decidida a dizer seu preço, ela acrescentou. Eu cuido disso se for preciso. Vanessa Urai se apressou em garantir a ele. O velho conhecido percebeu que o peixe já estava fisgado e gentilmente concordou em negociar. Ou então, o que há para encontrar? Não. Não, não, não. Não é tão importante assim. Estou ouvindo você, disse Stephanie com um sorriso. Mas não aqui. Há uma cafeteria aconchegante aqui perto. Vamos entrar? Bem. As mulheres entraram na cafeteria, sentaram-se e, somente depois de fazer o pedido, Vanessa perguntou ao companheiro inesperado. Como estão as coisas? Acho que está tudo como sempre. Isso tem alguma coisa a ver com o que você quer me perguntar? Uau, a garota não é tão burra quanto eu pensava, pensou Vanessa, surpresa, tanto melhor. Imagine, é uma tarefa delicada. E você tem que dar tudo de si, mas se estiver casado com tudo o que está acontecendo, talvez isso o impeça. Não, eu não sou casada, respondeu Stephanie. O que vamos fazer, afinal? Dessa vez, a inquieta Vanessa pediu a Stephanie que seduzisse seu genro. Isso foi inesperado. O que está olhando? Perguntou Vanessa Urai com uma risada. Você acha que isso lhe custaria tanto? Não, claro que não, mas como vou cruzar com ele? Não posso simplesmente aparecer em sua casa. Com uma proposta interessante. Exatamente em casa. O companheiro sorriu amplamente. Meu genro é um pintor desajeitado que desenha a partir da vida, então você será o modelo dele. Como não desenhar uma coisinha tão bonita? A propósito, você não precisa dormir com ele, mas é claro que, se ele não se importar, tanto melhor. Stephanie concordou. A vida realmente não estava resolvida. E você quer dinheiro. É fácil fazer com que os homens se sintam bem consigo mesmos, mas isso nem sempre é agradável. Ah, e aqui é um trabalho empoeirado. Qual é o preço da pergunta? Perguntou Stephanie, olhando atentamente para Vanessa. E quando ela escreveu a resposta em um guardanapo, balançou a cabeça negativamente. Quero o dobro, declarou ele. Você não está quebrando nada? Ela não vai se quebrar. É a sua vida que vai rachar, lembra-se do que me perguntou há 5 anos? É claro que não sou bom em assuntos jurídicos, mas acho que isso é um processo. Portanto, pague-me o dobro, ou essa história virá à tona, e nenhuma quantidade de contatos ajudará. Eu também tenho amigos poderosos. Stephanie sorriu. E você irá longe. Vanessa disse. Se eles não o impedirem, a chantagem é perigosa. Não me diga como viver minha vida. Se alguém precisa disso, é você, mas já me certifiquei disso. Nossa conversa agradável foi gravada. Stephanie pegou seu smartphone, pressionou a gravação correta e Vanessa Urai ouviu sua própria voz.
A propósito, você não precisa dormir com ele de jeito nenhum. Mas, é claro, se ele não se importar, melhor ainda. A gravação já havia sido enviada para uma pessoa. Em seguida, Stephanie agitou os braços com um sorriso. Você é uma vadia, sibilou Vanessa. Não mais do que você, embora eu chamasse isso de outra coisa. Mulher inteligente e empreendedora, sim, não discuto isso. E quanto à taxa dupla? Vá para o inferno com você. Eu lhe darei o dobro do preço, venha até minha casa depois de amanhã, discutiremos os detalhes e eu lhe enviarei o endereço por mensagem de texto. Vanessa Urai entendeu. Ela havia caído em sua própria armadilha, mas não havia como voltar atrás. A garota era um pouco abstêmia. Depois de se despedir de Stephanie, ela pensou que não era tão ruim assim, o principal era fazer com que funcionasse, e o dinheiro? O dinheiro viria a calhar. Além disso, dessa vez Vanessa tinha certeza de que poderia se livrar de seu odiado genro. Nick não perdoaria a traição. Stephanie entrou na casa dos Urai e pensou. Não é pobre aqui, de fato, quem duvidaria disso? Bem, se eu me comportar de forma inteligente, não viverei pior. As mulheres se sentam na sala de estar e discutem as nuances da cooperação. Stephanie já havia recebido o dinheiro, por isso estava animada. Você não sabe como é bom trabalhar com você, murmurou Stephanie em um tom social. Da mesma forma, querida, Vanessa Urai sorriu falsamente, ouvindo passos no corredor, acrescentou. Rio e Daniel chegaram. Um homem interessante de aparência inteligente e um menino pequeno entraram na casa. O menino não interessava a Stephanie, mas o homem certamente olhou para ela com grande interesse. Temos companhia? Perguntou o marido de Vanessa com um sorriso. Milímetro 1, ele cantarolou e pensou. Lá se foi a velha cauda de pavão. Então me apresente ao seu charmoso conhecido, perguntou ele. Stephanie é meu marido, o professor Ryu Urai. Ryu, Stephanie os apresentou sem muito entusiasmo. Vanessa se lembrou de como seu marido entretinha os alunos da universidade onde lecionava filosofia quando era jovem. Bem, deixe-o em paz, isso é coisa do passado. A princípio, o olhar interessado do professor divertiu Stephania, mas, de repente, ela pensou, talvez valesse a pena matar 2 coelhos com uma cajadada só? Parece que o professor estava farto de sua esposa tirânica e esquiva, certamente não há mais relacionamento conjugal entre eles. E esse Ryu é um homem interessante. Stephanie deu uma piscadela brincalhona para o professor, e ele sorriu. Ela tinha certeza de que se sairia bem agora. O principal era terminar o dever de casa da esposa trêmula. E então Stephanie confrontaria o professor. Olá, Henry? Perguntou Stephanie em um tom sério. Eu disse, disseram do outro lado da linha. Estou ligando para o seu anúncio. Gostei muito das amostras de seu trabalho, então decidi fazer um pedido. Você desenha a partir da vida, não é? Exatamente. Agora, gostaria que você me desenhasse. Eu gostaria de uma citação, por favor. Depois que Henry fez a citação, Stephanie perguntou, não sem flerte. Espero que não se sinta constrangido pelo fato de eu ter que me pintar com um roupão. Eu lhe garanto que não, riu o artista. Já pintei mulheres nuas, e um médico não se importa com a nudez de seus pacientes, não é mesmo? Afinal de contas, trata-se de ganhar a vida. Isso também é verdade, disse Stephanie com um sorriso. Henry trabalhava em uma garagem que havia sido convertida em um estúdio. Lá ele convidou Stephanie. Nick ficou desanimada, seria mesmo a mãe dela? Vanessa com um bolo e uma garrafa de champanhe caro, o que por si só não fazia sentido. Mas o fato de ela pedir desculpas à filha estava além da fantasia. No entanto, Nick queria acreditar na sinceridade de sua mãe, que afinal, elas eram da família, e isso significava que não deveriam se desentender. Vamos lá, Nick, cantou Vanessa Urai com uma voz doce. Vamos comer um bolo, seu bolo de chocolate favorito, com champanhe é muito bom e, se você não quiser, podemos tomar um chá. Sabe, a mamãe decidiu que, Nick, poderia muito bem tomar um pouco de champanhe.
Afinal de contas, não é todo dia que sua mãe mimada vem fazer as pazes. Que bom, Vanessa se alegrou. Mãe e filha beberam champanhe delicioso e comeram bolo. Para dizer a verdade, Nick se sentiu um pouco deslocada. Ela parecia feliz pelo fato de sua mãe ter percebido, em suas próprias palavras, que havia cometido um erro. Ela também havia dado o primeiro passo, mas o comportamento da filha parecia um tanto antinatural. Depois de pensar um pouco, no entanto, Nick decidiu que sua mãe estava simplesmente desconfortável porque ela sempre fora alheia ao sentimentalismo, daí esse comportamento. No entanto, algumas taças de champanhe tiveram um efeito calmante, e logo o desconforto desapareceu. E você conhece a filha? Tenho uma sugestão, disse Vanessa Urai animada, olhando para o relógio. O que é isso? Você vai adorar. Minha mãe sorriu e manteve um silêncio enigmático. Mamãe, não seja rígida e eu sou todo ouvidos. Sugiro que peguemos mais champanhe e vamos para a garagem do Henry. Eu quero me reconciliar com ele, então por que adiar, certo? Certo? Não, minha mãe estava definitivamente mudada. Nick pensou atonita. Mas, por outro lado, eles não podem brigar para sempre. Aposto que ele está na garagem agora, não está? Perguntou Vanessa. Sim, Nick acenou com a cabeça. Ela agora tem um novo pedido. Conhecemos a ordem deles. Sua mãe sorriu internamente. Vanessa Urai chamou um táxi e eles dirigiram até a garagem de Henry, parando primeiro na loja de vinhos. Vanessa não reconheceu nenhuma outra. Nick estava tão feliz que nem prestou atenção na maneira como sua mãe olhava nervosamente para o relógio. Ela também não se assustou quando Vanessa perguntou ao motorista do táxi se ele poderia ir mais rápido. Vanessa Urai não era a única pessoa que estava se esforçando para olhar as horas, e Stephanie obedientemente adotou a postura correta, mas não parava de olhar para o grande relógio de parede pendurado na oficina. E exatamente às 6 horas da tarde, Stephanie se levantou de repente do sofá em que estava empoleirada e balançou os quadris em direção a Henry. Ela se sentou no colo dele e o beijou apaixonadamente nos lábios. A modelo estava usando um babidol preto transparente muito tentador, e o monge não teria sido capaz de resistir, mas Henry amava Nick e nunca pensou em traí-la. Stephanie, o que você está fazendo? Perguntou ele confuso, afastando a garota com cuidado. O que foi aquilo? De repente, a porta da garagem se abriu e entrou Nick, acompanhada pela estimada Vanessa Urai. O que aconteceu em seguida lembrou a Henry uma piada de mau gosto, e Stephanie estava sentada em seu colo, mas Henry estava tão estuporado que nem pensou em afastá-la. É isso que está pedindo? Nick não podia acreditar em seus olhos, ela exclamou. Ela chorou e saiu correndo da garagem. Foi o que eu pensei, disse minha sogra. Eu sempre soube que o Henry era um homem mau. Stephanie queria interpor suas próprias palavras, por exemplo, e dizer algo como, querido, talvez tenha sido melhor que sua esposa tenha descoberto, mas ela percebeu a tempo que o artista teria notado a montagem, e então isso poderia ter estragado seus planos para o futuro. Na verdade, Stephanie sentiu pena dele, mas não era nada pessoal. Ela estava apenas fazendo seu trabalho. Ela, ao contrário de Nick, não estava recebendo nada de bandeja. Vanessa Urai se afastou com orgulho e Stephanie sorriu desconfortavelmente. Desculpe-me, não sei o que me deu. Henry se sentou com os braços em volta da cabeça. É melhor você ir, disse ele, e a empregada obedeceu. Ao sair da garagem, Stephanie ficou chocada ao perceber que estava envergonhada. Henry, se recuperando do choque, ligou para Nick, mas sua esposa não atendeu. Temos que dar tempo a ela, decidiu ele. Henry chegou em casa tarde da noite e, para seu desânimo, encontrou sua sogra lá. O que está fazendo aqui? Ele colocou as mãos ao lado do corpo de Vanessa Urai. Bem, em primeiro lugar, vim para minha casa, respondeu ele com indiferença, e em segundo lugar, quero falar com minha esposa. E sua esposa não quer falar com você. Por que eu mesmo não pergunto a ele? Sim, por favor, minha sogra sussurrou.
Mamãe tem razão, disse Nick com uma voz gelada ao entrar. Não temos nada para conversar. Vou pedir o divórcio. Mas a culpa não foi minha, exclamou Henry. Eu não o enganei. Sério? A mulher sorriu amargamente. E viu uma senhora sentada em seu colo. Não é o que você está pensando. Não, eu gosto dessa frase. Vanessa riu. Essa garota estava sentada no seu colo, beijando você, e acontece que ela não é o que pensávamos. O que você, querida sogra, pensa não me diz respeito. E com a Nick podemos nos unir sem você. Você é surdo? Ela sorriu. Nick deixou claro que não queria falar com você. Nick se recostou em sua cadeira, com os olhos fixos em um ponto. Do lado de fora, parecia que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com ela. Me deixe em paz. Ele gritou e pulou da cadeira. É isso, vá embora. O genro e a sogra se entreolharam e saíram do apartamento. Vanessa Urai foi a primeira a sair e, quando viu o genro sair pela porta, ela claramente queria lhe dizer alguma coisa, mas Henry não obedeceu. Ele olhou para Vanessa como se ela não fosse nada e saiu. No início, Henry queria ver seus pais, mas decidiu não envolvê-los em seus problemas. Se Deus queria que tudo desse certo, ele decidiu ligar para Collie, que morava sozinho. Amigo, você pode me hospedar por alguns dias? Ele pediu ao seu fiel amigo até que pudesse encontrar um lugar para morar. Do que estamos falando? Viva o tempo que você quiser. Então Henry foi para a casa de Collie. Mas os casos também são, Collie assobiou enquanto ouvia a história de seu amigo. Parece-me que sua sogra foi muito bem preparada. Ela é um pouco oportunista demais com a modelo e a visita de Nick à mãe dela. Você acha que eu mesmo não pensei nisso? Henry sorriu ironicamente, mas onde estavam as provas? E então, talvez não fosse uma armação, e talvez Vanessa tivesse localizado Stephanie e decidido iluminar a filha. A propósito, essa também é uma opção. Sim, Collie balançou a cabeça. Mas não se preocupe, nós vamos superar isso. Vocês se amam muito. Para ser sincero, sempre tive inveja de você. Achei que conheceria alguém como sua Nick e teria um amor como o seu. Eu não pensaria duas vezes em me casar. Vocês dois sempre foram a referência para mim. O Marco. Henry suspirou, se ao menos a sogra irritada não estivesse lá. Bom. Meu amigo apertou sua mão. Nada neste mundo é perfeito. Que pena. Os amigos se sentaram na cozinha e discutiram a situação tomando uísque. Mas o que posso dizer, se você ama, lute por seu amor. E Henry lutou. Ele observava a esposa do lado de fora da casa e do hospital, tentando convencê-la de que ele estava limpo como um bebê na frente dela, mas sem sucesso. Henry nunca conseguiu convencer sua esposa e o casal, para a surpresa de todos, se divorciou. Estava tudo acabado. Desesperado, ele contou ao amigo e aos pais. Uma semana após o divórcio, ele decidiu se retirar para uma cabana de caça vazia que tinha visto uma vez enquanto vagava sem rumo pela floresta, para se tornar um eremita. Ele disse, em tom de brincadeira ou sério. Sem Nick, a vida não tinha sentido e, ao mesmo tempo, havia um grande drama na cidade. Henry não queria ter nada a ver com essas pessoas. Mas se ele tivesse tido o impulso, poderia muito bem ter pensado que havia se vingado. No dia seguinte à cena ridícula da garagem, Stephanie começou a colocar seus planos astutos em ação. Ela descobriu que o professor Urai estava dando uma palestra na universidade. Bem, é lá que Stephanie vai pegar Ryu Urai. Era só uma questão de descobrir os dias e horários em que ele estava lá. Um dia, quando o professor estava saindo do prédio da universidade, Stephanie supostamente esbarrou nele por acidente e quebrou o calcanhar. Oh, desculpe-me, estou tão envergonhada, murmurou ela, olhando furtivamente para o professor. E ele parecia ter caído na armadilha. Não, desculpe-me, objetou Ryu Urai, ajudando Stephanie a pegar o conteúdo de sua bolsa.
Suas mãos se tocaram acidentalmente, o que claramente deixou o professor constrangido. E só agora lhe ocorreu que ele tinha visto essa beleza, e não em qualquer lugar, mas em sua casa de campo, ou estava enganado? Não, acho que não. Stephanie? Uriah não parecia ter muita certeza. Sim, respondeu a empregada com um olhar ostensivamente surpreso, seu nome não é Hugh Uriah? É isso mesmo. O venerável professor assentiu com um sorriso. Sabe de uma coisa, Stephanie? Eu tenho uma sugestão. Stephanie sorriu. Ela parecia estar tendo um déjà vu. Curiosa, Stephanie sussurrou. Aqui vai uma sugestão. Agora vamos à loja, eu compro sapatos para você e depois comemos em um restaurante muito aconchegante, o que acha? Bem, é um pouco desconfortável, ele se esticou. E eu não estou vestido para o restaurante. Vamos lá, Stephanie. E Hugh sorriu ainda mais. Você quebrou o calcanhar e, como um verdadeiro cavalheiro, quero compensá-la. A culpa é sua, ele acenou com a mão, você deveria ter cuidado por onde anda. Não importa, disse ele. Não é minha política deixar uma senhora sozinha com seu infortúnio. Mas quanto às roupas, garanto que você fica linda em qualquer traje. Entretanto, se isso o incomoda tanto, podemos comprar um vestido ao mesmo tempo. Não, de jeito nenhum. Sabe, acho que vou aceitar sua oferta. Para ser sincero, estou com muita fome. Isso é ótimo. O professor se alegrou. Minha carruagem está esperando por nós no estacionamento. Hugh Uriah apertou a mão da senhora e eles se dirigiram à carruagem, ignorando os olhares curiosos dos alunos. E o nosso Hugh Uriah, ao que parece, não é nenhum desleixado, comentou um dos alunos. Eu achava que ele era bom. Eles são todos iguais, bufou sua amiga. Até mesmo o rígido professor não é estranho a nada humano. Dizem que a esposa dele é uma vagabunda. Não é de se admirar. O professor comprou sapatos para Estefânia e eles foram a um restaurante. E como você conheceu Vanessa? Perguntou Hugh. Com a Vanessa. A Stephanie perguntou de novo? Bem, nós estávamos fazendo uma espécie de recepção ou algo assim, um banquete ou algo assim. Estou vendo, ele sorriu. Vanessa adora esse caso. E você também, ao que parece. Bem, isso é certo. Vocês mulheres têm um fraco por exibir suas roupas. Sabe, eu odeio tudo isso. Sério? Sim, é isso mesmo. O professor o cumprimentou com um aperto de mão. Sou um garoto caseiro. Naquela noite, eles fizeram uma longa caminhada pela cidade e depois foram para um hotel. Certamente você achava que ela era uma mulher de virtude fácil, perguntou Stephanie, aconchegando-se no ombro do professor. De forma alguma, ele sussurrou, beijando seu amante. Eles namoraram por alguns meses, e então o professor informou à esposa que a estava deixando. Eu me apaixonei por outra pessoa, disse o cônjuge. Que tipo de notícia é essa? Exclamou Vanessa. Quem precisa de você? Bem, aparentemente sim. Vanessa, vamos encarar os fatos. Nosso casamento já acabou há muito tempo. Primeiro, você não fez nada além de envenenar a vida de nossa filha. Depois, você desapareceu com o Daniel. Não, estou bem com a criança, é claro, mas qual é o meu lugar na sua vida? Agora estamos conversando, não é? O que você seria? Não faça isso. Hugh Uriah parou sua esposa com um estremecimento. Seu desejo de me picar é previsível, mas não mudará nada. Naquele momento, Vanessa Uriah percebeu claramente que Hugh realmente iria embora e nunca mais voltaria. E a insinuação de que Hugh deve sua carreira ao pai não tem muita validade. Vanessa sabia melhor do que ninguém. Hugh era inteligente, mas, segundo ela, não tinha caráter. Vanessa Uriah tinha certeza de que o professor Uriah era um lacaio que ela poderia manipular como quisesse. Acontece que ela estava errada. E quem é essa mulher perfeita que eu tenho que admirar?
Perguntou Vanessa sarcasticamente. Não, estou apenas curiosa. Que diferença isso faz? Hill suspirou e foi arrumar suas coisas. Quando Vanessa Urai descobriu por quem seu marido a havia trocado, ela riu histericamente. Isso não é verdade. Alguma cafona acaba sendo uma candidata mais digna para esposa, professora, médica, mas ela abrirá os olhos do marido. E eu me pergunto o que ela vai cantar quando descobrir quem deu o bebê para nós, pensou ela vingativa enquanto se dirigia para o prédio, o principal local de negócios de Hill, em seu Mercedes. Mas Vanessa ficou desapontada. Hill nem sequer ouvia o que a ex-mulher queria lhe dizer. Não me importo com o passado de Stephanie, disse ele. No momento, ela é a melhor mulher do mundo para mim. Eu a amo. Mais tarde, Hill Urai pediu o divórcio e dividiu a propriedade. Depois de toda a papelada, Vanessa comprou uma casa na cidade. A criança ficará bem lá, disse ela a seus colegas. Ele respirará ar fresco, não a fumaça do escapamento. Se há alguém que ela ama, é uma criança adotada. Todos eles pensavam como uma. Logo Vanessa Urai se aposentou. Ela agora podia se dedicar inteiramente a Daniel, mas Nick estava muito decepcionada com a vida. A jovem vivia sozinha, embora tivesse 1001 oportunidades de consertar sua vida pessoal. Em um determinado momento, ela tinha certeza de que Henry a amava mais do que a vida, e depois? Como ela poderia confiar em um homem depois disso? Nick só ia ao trabalho, visitava o túmulo do filho, sim, ocasionalmente visitava a mãe e o filho adotivo Daniel, que ela considerava seu irmão mais novo. Agora ela e sua mãe eram, pode-se dizer, parceiras no crime. O menino estava encantado por ter uma irmã mais velha e gostava de suas raras visitas. Ela pensava com amargura que seu filho agora teria a idade de Daniel. Algumas pessoas achavam que, depois de todos esses acontecimentos, Nick tinha começado a ter problemas na cabeça. Isso era um direito delas. Ela vivia sua vida como achava melhor. Depois de se casar com a professora Stephanie, ela se sentiu feliz e amada pela primeira vez em sua vida. E sim, esse amor era mútuo. Havia muito mais em comum entre os recém-casados do que se poderia supor, ambos estavam literalmente livres dos grilhões e agora estavam desfrutando de todo o coração de sua verdadeira felicidade conquistada a duras penas. Stephanie havia abraçado sua fé. Se alguém tivesse lhe dito isso há 3 meses, Stephanie teria rido na cara dele. Mas depois do casamento, ela e Hill começaram a frequentar a igreja juntos, e quando a jovem foi lá pela primeira vez, sentiu-se renascer. A atmosfera afetou tanto a nova paroquiana que ela decidiu confessar seus pecados ao marido. Só agora Stephanie percebeu que foi um erro começar a vida de casada com uma mentira. Como posso olhar meus filhos nos olhos? Ele pensou sobre isso e decidiu ter uma conversa franca. Hill, tenho uma coisa para lhe dizer, disse Stephanie em voz baixa, mas com firmeza. E se você quiser ir embora, eu entendo. Depois de uma conversa franca com sua esposa, Hill Urai não tinha esse desejo. Pelo contrário, entendendo como tinha sido difícil para Stephanie decidir ter essa conversa difícil, ele sentiu um grande respeito por ela. Stephanie sentiu como se estivesse sendo aliviada de um fardo incrivelmente pesado. Você fez muito bem em me contar. Seu marido acenou com a cabeça em sinal de aprovação. É só uma questão de contar a Nick. Não quero que minha filha sofra. Sim, eu entendo, e Stephanie foi ver Nick. Tinha sido um dia horrível no trabalho, e seu único desejo era tomar um banho quente e ir para a cama, embora uma xícara de chá quente de hortelã-pimenta também fosse bom. Esperando a banheira encher, Nick pegou o roupão e a toalha de banho e, antecipando um bom banho relaxante, foi para o banheiro. A campainha da porta tocou. Quem diabos era aquela? Pensou ela com relutância. Nick ficou surpresa ao ver uma jovem mulher com um casaco de raposa pelo visor, mas abriu a porta. O rosto da desconhecida parecia vagamente familiar, mas onde Nick a havia visto antes? Ela não conseguia se lembrar. Talvez ela fosse uma de suas pacientes, mas por que ela tinha vindo à sua casa? Olá, Nick, disse a visitante inesperada em voz baixa. A que devo esse prazer?
Por que não me convida para entrar em casa? Preciso ter uma conversa séria e bastante longa com você. Bem, entre, respondeu Nick depois de pensar um pouco. Ela se perguntou por que a mulher queria falar com ela tão seriamente. Vamos para a cozinha, você gostaria de tomar um chá ou prefere café? Não, obrigado, tudo bem. Se me permite, gostaria de ir direto ao ponto. Bem, o ponto é o ponto. Nick, você não me reconhece? Perguntou o hóspede de repente. Devo fazê-lo? Talvez você deva pelo menos se apresentar. Ah, sim, me desculpe. Meu nome é Stephanie. Mas acho que meu nome não lhe diz nada. E, no entanto, por alguma razão, eu deveria me lembrar de você. Francamente, Nick estava começando a ficar um pouco irritada. Agora, Stephanie, você queria ir direto ao ponto, então vamos ao ponto. Tudo bem, então, ouça. Nick ouviu a confissão, e parecia que Stephanie estava lhe contando o enredo de uma novela. Ela sempre soube que sua mãe era capaz de muitas coisas, mas uma coisa era arruinar seu casamento de qualquer maneira, e outra bem diferente era substituir uma criança e guardá-la para si. Vanessa Urai, no entanto, teve uma vingança sofisticada, e muito cruel. Que loucura, pensou Nick, surpresa. Daniel é meu filho? Meu filho? E Henry? Pobre Henry. Ele realmente não é culpado de nada para mim. Perdoe-me. Estefânia terminou sua história e se ajoelhou. Levante-se. Disse Nick. Sim, respondeu a esposa do pai, levantando-se lentamente. Sim, eu entendo que é imperdoável. Qual é o problema? A proprietária suspirou. Deus vai lhe perdoar. Stephanie não sabia por quê, mas queria que Nick a perdoasse e, mesmo que ela não o fizesse, sua alma agora estava completamente limpa. De repente, Nick pensou que a água da banheira já devia estar fria. O que diabos é água quando há tanta paixão aqui? Ela pensou enquanto observava sua convidada vestir o casaco. Stephanie, ela chamou. Sim, ele sorriu timidamente. Obrigado, senhor. A mulher acenou com a cabeça tristemente e se despediu. Cuide de você. E desculpe novamente. Rio e eu partiremos em uma semana, e é importante que eu parta com a consciência tranquila. Nick assentiu e, quando Stephanie saiu, começou a andar de um lado para o outro no apartamento. Não, afinal de contas, sua mãe era um monstro para quem nada era sagrado. Todos os envolvidos nessa difícil história, ela, Henry, seu pai, Stephanie e até mesmo o pequeno e indefeso Daniel eram marionetes, e a toda poderosa Vanessa gostava de puxar as cordas e apreciar esse espetáculo macabro. Agora Nick ia fazer isso com ela. Agora, Nick teria o melhor momento de sua vida. A filha enfurecida se vestiu às pressas e correu para a mãe. A exaustão diminuiu. Vanessa Urai não estava se sentindo bem. Provavelmente a tensão, pensou ela, e tomou um comprimido. Meia hora havia se passado, mas ela não estava melhorando. Mamãe, você está doente? Perguntou Daniel, assustado, percebendo a expressão pouco natural no rosto dela. Está tudo bem, querido, sussurrou a mulher. Vou me sentir melhor agora. Está tudo bem. Vanessa caiu no chão e percebeu, horrorizada, que não conseguia se levantar, e então perdeu a consciência. Mamãe? Gritou o bebê. Mamãe, levante-se, estou com medo, mas Vanessa não respondeu. Ela apenas olhava fixamente para um ponto e respirava trêmula. Agora vou pegar a Nick, disse o menino. E, de alguma forma, ele se vestiu e saiu correndo da casa. Daniel correu tão rápido que não percebeu o buraco. Felizmente, ele tinha um controle firme sobre a borda coberta de neve e, portanto, não muito escorregadia. Isso ajudou o garoto a sair do buraco, mas sua calça estava encharcada. Quando Nick chegou à casa de sua mãe, ela bateu com firmeza, mas descobriu que as portas não estavam trancadas corretamente. Estranho, pensou ela, com esse frio. Nick se sentiu desconfortável.
Parecia que as explicações teriam que esperar, e quando ela entrou na casa e viu sua mãe deitada no chão, sem sentidos, sem mencionar a ausência de Daniel, ela se sentiu mal. Felizmente, a vida de Vanessa estava fora de perigo. Depois de prestar os primeiros socorros à mãe, Nick correu para encontrar o filho. Depois de vagar pela floresta por 20 minutos, Nick achou que havia pouca esperança de encontrar o bebê. E se ele fosse comido por lobos? Ele pensou com horror. Não, isso não. Eu não suportaria perder meu filho pela segunda vez. A geada era terrível, e Nick estava usando uma jaqueta leve e calça jeans. Suas botas curtas estavam cheias de neve e ela não conseguia sentir seus pés. Nick olhou para frente e não acreditou em seus olhos. Uma luz estava acesa a algumas centenas de metros de distância. É um pavilhão de caça, pensou ela, feliz, e com as últimas forças foi em direção à luz. E quando Nick olhou pela janela, pensou que tinha sido o destino que a trouxera até essa Stephanie. E por que não, quando ninguém menos que Henry estava guardando a cabana e seu filho estava dormindo na cama no canto? Ele empurrou mecanicamente a porta, que parecia se abrir para dentro, e quase caiu aos pés de Henry. Nick, ele murmurou com espanto. Sim, sou eu, exclamou a ex-esposa, jogando-se em seus braços. E agora estaremos sempre juntos. Perdoe-me, querida, agora sei que você não é culpada de nada. Nick, ele sussurrou, acariciando o rosto dela e enxugando suas lágrimas. Nick, eu não vou deixar você ir para outro lugar. E você não precisa, rindo e chorando ao mesmo tempo, disse Nick. Tenho muito a lhe dizer. Principalmente que nosso filho está vivo e que ele está ao nosso lado agora. Conte-me mais sobre isso, disse Henry com espanto. Aninhada nos braços do amante, Nick contou a ele sobre as travessuras da mãe e, no canto, o bebê cochilava. Inacreditável. Eu pensei, Henry. Não consigo entender isso. Vanessa Urai é uma escória, mas desperdiçou 5 anos. 6 meses se passaram. Stephanie recebeu liberdade condicional por ajudar e incitar a fraude infantil, então a mudança teve que ser adiada. Ela teria que se apresentar à polícia por 2 anos, mas essas são as pequenas coisas da vida. Stephanie não tem medo de nada agora, porque tem um marido amoroso ao seu lado e, daqui a 7 meses, serão 3. O casal Urai está em contato com Nick e Henry, e estão felizes por serem uma família novamente. Vanessa Urai está gravemente doente, mas Nick, apesar do arrependimento de sua mãe, recusa-se firmemente a cuidar dela. A melhor coisa que sua filha poderia fazer por ela era colocá-la em uma casa de repouso paga. A idosa sabia que tinha recebido o que merecia, ou poderia ter sido pior. Pelo menos em uma casa particular, Vanessa recebe cuidados de qualidade e convive com os outros residentes. Daniel ficou surpreso ao saber que Nick e Henry eram seus pais. E a pessoa que ele pensava ser sua mãe era sua avó. A todas as suas perguntas, Nick respondeu: É um jogo, meu filho, você entenderá quando crescer. Realmente, é difícil de entender, pensou ele. A vovó estava apenas brincando, acrescentou Henry, pensativo. Ainda bem que Daniel não é tão velho assim, e não é tarde demais para consertar as coisas. O aniversário de Ryu Urai foi uma festa de confraternização. Stephanie se mostrou uma anfitriã maravilhosa, e o pai de Nick estava louco por sua jovem esposa. Nós nos divertimos muito, disse Henry. De volta a casa, enquanto Daniel dormia e Nick passava creme noturno no rosto, Ryu Urai parecia mais jovem e o futuro da paternidade parecia bom para ele. Ryu Urai parecia mais jovem, e o futuro da paternidade lhe parecia promissor. Espero que fique bem em você também, Nick sorriu maliciosamente. Entre no personagem, querida. O que ele quer dizer com isso? O marido não entendeu imediatamente. Por que você é tão distraído? Eu queria lhe contar amanhã, mas agora que estou. Nick, é verdade? Interrompeu Henry alegremente. É claro que sim. Deus, é um milagre. Eu amo você. Eu também amo você, sussurrou Nick, acariciando seu ombro.
Mas não acho que seja um milagre, deveria ser uma recompensa pelo que passamos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.